A diferença entre anjo, arcanjo, querubim e serafim diz respeito às características desses seres espirituais como parte das diferentes classes de anjos. De acordo com a Bíblia, os anjos são seres incorpóreos que servem ao Senhor e executam alguns de seus propósitos. Mas também é verdade que o texto bíblico ainda indica que há uma hierarquia entre esses seres e que nem todos são do mesmo tipo. Então é nesse sentido que fica evidente a diferença entre anjo, arcanjo, querubim e serafim. Sim, todos esses são seres espirituais criados por Deus, mas com características e funções distintas. E é exatamente sobre isto que nós falaremos a partir de agora. Então, se você tem essa dúvida sobre qual a diferença entre anjo, arcanjo, querubim e serafim, assista este vídeo até o final e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se ainda não se inscreveu, e de ativar todas as notificações clicando no sino, porque assim você receberá um aviso sempre que postarmos um vídeo novo por aqui. Primeiro vamos começar entendendo a diferença entre anjo e arcanjo, e depois a gente segue para entender a diferença entre querubim e serafim. Bom, a palavra anjo significa literalmente mensageiro. De forma geral, essa palavra pode ser usada para designar todos os tipos de seres espirituais a serviço de Deus. Por quê? Porque em algum grau, todos esses seres são seus mensageiros. Sim, mesmo aqueles que parecem estar dedicados completamente à adoração celestial, servindo diretamente diante do trono de Deus, não deixam de ser mensageiros. Mensageiros do quê? Da glória e da majestade do Senhor. E quando nós lemos a Bíblia, nós podemos perceber que muitas vezes os anjos estiveram envolvidos com os assuntos da história da redenção na terra. Os textos bíblicos registram várias ocasiões em que os anjos serviram o povo de Deus como portadores da mensagem divina, ou então como agentes de Deus na proteção dos crentes. E nesse sentido, sem dúvida o anjo mais conhecido da Bíblia, que foi encarregado de transmitir a vontade de Deus aos homens, foi o anjo Gabriel. Eu tenho certeza de que você já ouviu falar no anjo Gabriel. Mas Gabriel provavelmente também é um anjo de uma categoria mais elevada, porque ele é apresentado na Bíblia como um anjo que está constantemente na presença de Deus. Nós podemos entender isto no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1 e versículo 19, onde o texto bíblico diz o seguinte: O anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Esse texto registra o aparecimento do anjo Gabriel ao sacerdote Zacarias para anunciar o improvável nascimento de seu filho, o profeta João Batista. Então, recapitulando, os anjos são os seres espirituais que estão a serviço de Deus como seus agentes, seus mensageiros. Inclusive, existem também os anjos caídos, que são os seres espirituais que abandonaram seu estado original e se rebelaram contra Deus. E esses anjos caídos estão todos debaixo do juízo divino. Já a palavra arcanjo significa anjo principal. Então aqui já é fácil entender que o arcanjo é um ser celestial que possui o mais elevado grau de autoridade e poder entre os anjos. E uma curiosidade interessante é que a Bíblia nunca menciona a palavra arcanjo no plural e apenas dá nome a um único arcanjo, que é o Miguel. Por isso, muitos estudiosos defendem que Miguel é o único arcanjo que existe. Podemos dizer que a categoria mais geral dos anjos frequentemente é relacionada na Bíblia ao serviço que tem a ver com o desenvolvimento da obra de Deus e o cumprimento de seu propósito neste mundo. E até mesmo Miguel, como líder dos anjos do Senhor, também é citado no texto bíblico dessa mesma forma. Então agora nós podemos seguir para a diferença entre querubim e serafim. Os querubins e os serafins também pertencem à ordem dos anjos. Mas por outro lado, os querubins e os serafins parecem estar mais relacionados à adoração a Deus
e ao zelo pela glória divina. Isso explica porque a maioria dos estudiosos acredita que essas duas classes de anjos são muito próximas. E à luz de vários textos bíblicos, parece que os querubins possuem uma função protetora mais específica que talvez não seja desempenhada pelos serafins. Os querubins, por exemplo, foram colocados por Deus para guardar o caminho para a árvore da vida, depois do pecado do homem, lá em Gênesis capítulo 3 e versículo 24. E na sequência da história bíblica, os querubins continuam aparecendo relacionados à defesa da santidade e da glória de Deus. Inclusive, na tampa da Arca da Aliança, havia o quê? Havia a figura de 2 querubins, remetendo à ideia de guardiões da presença de Deus. Já os serafins parecem estar sempre envolvidos com o serviço ao redor do trono de Deus. Eles são mencionados de forma direta apenas pelo profeta Isaías, como seres que proclamam de forma incansável a santidade e a majestade de Deus. São justamente os serafins que, de acordo com a Bíblia, cantam sem cessar que Deus, o Senhor dos Exércitos, é santo, santo e santo, conforme nós lemos em Isaías, capítulo 6 e versículo 3. E os querubins e os serafins ainda são descritos na Bíblia com detalhes bem peculiares. É dito, por exemplo, que os querubins possuem 4 asas e 4 rostos, sendo um rosto de homem, outro de leão, outro de boi e outro de águia. Enquanto que sobre os serafins é dito que eles possuem 6 asas. E sobre isso, os estudiosos discutem se esses detalhes das aparências dos querubins e dos serafins devem ser interpretados de forma literal ou simbólica.